Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de abril de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 25, intitulado Evocações. E hoje nós devemos iniciar o item 271. Vamos iniciar pedindo a permissão a Deus para mais um estudo. Vamos orar? Querido amigo Jesus, amor de nossa vida, queridos amigos espirituais que aqui estão, nós unimos o nosso pensamento, divino amigo, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma vez, de estudarmos juntos a obra espírita e podermos depois compartilhar com outros irmãos que carregam o mesmo ideal de estudo e reflexão. Que nós possamos, amor amado, envolvidos na tua paz, com o amparo da espiritualidade amiga, mergulharmos mais uma vez no estudo que nos fortalece e que nos esclarece. E tudo isso, divino amigo, é indispensável a ação dos bons espíritos a nos inspirarem para que possamos, todos nós, termos uma melhor compreensão das lições que nos serão trazidas essa noite. É em teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Nos abençoe e que tua paz, Senhor, possa reinar nesse ambiente que nos acolhe, que assim seja. Então hoje nós vamos dar início e dar continuidade ao capítulo intitulado Evocações, chamado. E vamos iniciar o item 271. Bora lá? Muitas vezes é surpreendente a rapidez com que um espírito evocado se apresenta, mesmo da primeira vez. É como se já estivesse prevenido de que seria evocado, e, de fato, é isso mesmo que acontece. Quando aquele que o evoca já tinha previamente a intenção de fazê-lo, porque os espíritos se comunicam pelo pensamento. Quando eu penso na reunião do dia tal, iremos evocar ou vou evocar o espírito X. Quando eu penso em evocar o espírito X, obviamente que na hora que eu penso, ele já o quê? Já recebeu a informação. Ficou claro isso? Então não pensa que ele vai saber que ele está sendo evocado no dia da reunião. Pensou, evocou. Continua. Essa intenção ou preocupação é uma espécie de evocação antecipada. E como temos sempre conosco os nossos espíritos familiares, que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam o caminho de tal sorte. E esses familiares aí, não confunde isso com consanguinidade, tá? Esses familiares são grupos de afinidades. Por isso é que ele diz aqui, ó. Temos sempre conosco os nossos espíritos familiares, tem familiaridade conosco, tá? Que se identificam com o nosso pensamento. Eles preparam o caminho de tal sorte que, se não surge nenhum obstáculo,
o espírito que desejamos chamar já se acha presente ao ser evocado. Já está lá. E esse empecilho, como ele coloca esse obstáculo, é o quê? De repente, o espírito pode estar numa reunião. No dia que eu vou evocar, ele já tem um compromisso. Ou a gente acha o quê? Que o espírito está tocando flauta no mundo espiritual? No mundo espiritual tem muito trabalho. E não é pouco, não. Então, eles têm uma agenda realmente muito ocupada. Então, se ele estiver disponível, bem. Outro ponto, se ele estiver em condição. Porque também ele pode estar, de repente, em tratamento, alguma coisa parecida, e não poder comparecer. Então, tudo isso se torna o que? Obstáculo. Outro obstáculo, não ter um médium capacitado para isso. Porque quando você fala em evocação, eu estou dizendo que eu preciso de um médium capacitado para isso. Eu acho muito engraçado a ignorância do povo em querer falar evocação. A gente faz evocação no centro espírita. Você tem médium particular para isso? Porque aqui na obra nós vamos aprender que é raro. Médium para evocação é raro. Porque ele tem que ter uma capacidade que não é comum. Ah, mas tem espírito se comunicando. Vai ter sempre espírito se comunicando, se passando por quem tu achas que está chamando. Então, por falta de estudo, a gente se arvora a fazer coisas e cai feito um tolo e perde tempo. Eu acho que o pior de tudo disso é perder tempo. Tá? Então, um dos obstáculos é esse, é ter médium. Kardec já identificou isso. Então, ele identificou os médiuns, que eram poucos, ao qual ele poderia fazer evocação. Evocar. Isso não quer dizer que não vinha comunicações naturais, sem evocação. Mas médium para evocação, esses são poucos. São raros. Entendeu, gente? Então, tudo isso se torna obstáculo. De tal sorte que, se não surge nenhum obstáculo, o espírito que desejamos chamar já se acha presente ao ser evocado. Em caso contrário, é o espírito familiar do médium, do interrogante, ou ainda um dos que costumam frequentar as reuniões que vai buscá-lo. Vamos dar um exemplo nisso. Eu gosto de pegar aquele exemplo bem simples de uma mãe que foi atrás do Chico para receber a psicografia de um filho que havia cometido suicídio. Ele tinha condição de vir? Não. Mas pelo ato dela naquela fila, o próprio Emmanuel foi até o vale e resgatou o filho dela. Entendeu? Então, há casos sim do espírito ir até onde o espírito está para buscá-lo. E a gente vê muito isso em revista espírita, certo, Mita e Carla? Eles falaram o quê? No momento das evocações. Eu não queria vir. Me obrigaram a vir. Estou mentindo? Não. Várias vezes é falado isso. Eu estou aqui obrigado, porque eu não queria estar. Então, isso a gente percebe que São Luís e sua equipe foi lá, pegou e obrigou o espírito a comparecer. Mas eu estou falando de uma equipe da França, coordenada por um grande homem moral chamado Allan Kardec, em que tinha um propósito grandioso da codificação da doutrina. Estava sobre a responsabilidade dele a codificação. Então, não estou falando de um curioso. Isso que ele diz, um dos que costumam frequentar as reuniões que vai buscá-lo e, para isso, não precisa de muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir imediatamente, o mensageiro, os pagãos diriam Mercúrio, né? Vamos pegar aí Mercúrio. É filho do deus Zeus e da ninfa Maia, irmã de Apolo. Seu talento com as palavras rendeu-lhe o título de Deus, da eloquência e a função de mensageiro de Zeus. Por isso é que ele diz, os pagãos diriam Mercúrio. Marca um prazo, às vezes de 5 minutos,
1/4 de hora, 1 hora e até muitos dias. Logo que ele chega, diz: aqui estou. Podem então começar a ser feitas perguntas que se quer dirigir ao espírito evocado. Nem sempre o mensageiro é um intermediário indispensável, pois o espírito pode ouvir diretamente o chamado do evocador. Então, aquele desse mensageiro é o ser. Vamos pegar quem coordenava o trabalho de Kardec, o senhor São Luís. Então, ele poderia ser o mensageiro, aquele que vai, que busca e que traz. Mas, ele, como ele diz aqui agora, nem sempre o mensageiro é um intermediário indispensável, pois o espírito pode ouvir diretamente o chamado do evocador, conforme explicado no item 282, pergunta número 5, sobre o modo de transmissão do pensamento. Quando dizemos que se faça a evocação em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja tomada a sério e não levianamente. Os que nisso vejam o emprego de uma fórmula sem consequência farão melhor abstendo-se. Quando ele diz, quando eu falo em nome de Deus, é realmente em nome de Deus. A intenção é de ordem divina. Mas se você quiser usar essa palavra de forma leviana, é preferível que não faça. É preferível que não use. 2.7. Alguma pergunta até agora? Ou alguma colocação? Tudo ok? 2.7.2. Frequentemente as evocações oferecem mais dificuldades aos médios do que os ditados espontâneos. Sobretudo quando se trata de obter respostas precisas e questões pormenorizadas. Então, olha só. A comunicação espontânea, já há uma ligação fluídica entre o médium e o espírito. Foi espontâneo. Se foi espontânea, é porque já havia uma afinidade fluídica entre o médium e o espírito comunicante. Já houve essa combinação. Quando eu vou evocar um determinado espírito, aí eu já não sei se aquele espírito tem a combinação fluídica com aquele médium. Por isso é que ele diz, frequentemente as evocações oferecem mais dificuldades aos médios do que os ditados espontâneos. Por que dificuldade? Porque de repente pode evocar e o médium não conseguir. Por quê? Porque não há afinidade fluídica. Não há combinação fluídica. E isso não tem absolutamente nada a ver com moral. Tá? Por isso que a gente aprendeu que médios para evocações são raros. São raros porque é a capacidade do médio de combinar com vários tipos de fluidos. Esses são raros, que têm essa facilidade. Entende? Vou repetir. Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldades aos médios do que os ditados espontâneos. Sobretudo quando se trata de obter respostas precisas e questões pormenorizadas. Há questões pormenorizadas. Qual foi a data? Em que ano? Qual o nome? O que aconteceu de fato naquele dia, naquela data, naquela hora, dentro daquela casa? Entendeu? É o que nós vamos aprender, que são médios de particularidades. Se eu entro em transe aqui, de repente eu tenho a Aramita ao meu lado e digo, sou seu pai. Pode até ser. Pode até ser. Mas se eu não for um médio de particularidades, eu não terei como dar particularidade. Que era o que o Chico tinha. Particularidade, apelido do filho. O nome da mãe que desencarnou não sei tanto tempo. Isso são particularidades. O apelido do filho da Mita.
Isso são particularidades. Então, nem todos os médios têm essa capacidade. Então, ele pode até ser o pai da Mita? Pode, mas não vai ser uma comunicação de particularidade. Às vezes, algo muito en passant. Às vezes, uma frase, uma coisa que diz, é papai. Porque os médios, além de tudo, nós médios, estamos na alfabetização de mediunidade. Não pensa que nós vamos encontrar um Chico Xavier em cada centro espírita. Não vamos. Chico Xavier, exemplo de médiuns do futuro, mas não do presente. O que nós estamos fazendo, acho que eu digo sempre isso, o dia que a gente enfiar isso na cabeça, a gente vai deixar de cair em armadilhas da vaidade. Nós somos médios principiantes. Nós estamos ainda aprendendo faculdade mediúnica. Nós ainda estamos aprendendo a lidar com tudo isso. Mas na época de Kardec, gente, foi uma programação espiritual muito grande para chegar à terceira revelação. Uma leva de médios se uniram ao trabalho. Você acha o quê? Que não houve uma programação para aquela turma toda chegar naquele período? O maior número de faculdade naquela época era de psicografia, não era de psicofonia. Por quê? Porque era necessário deixar registrado. Então, nós temos que entender que nós devemos parar. Não, nós temos que dar continuidade, sim. Mas continuidade com responsabilidade, com consciência que nós não somos nenhum missionário. Porque se nós começarmos a achar que nós somos missionários, nós vamos nos fascinar e a cair nas armadilhas. E aí sim fazer um grande mal à doutrina. Porque eu me arvoro a psicografar, a publicar obras e a ridicularizar a doutrina. Porque a primeira coisa que eu digo é porque é uma obra mediúnica. E temos falado. Pode ser até mediúnica, mas isso não garante que ela é espírita. E volto a afirmar, o espiritismo não precisa de novos livros. Nós precisamos estudar os livros publicados que temos, e já são muitos, da leva de Allan Kardec, leva de Chico Xavier, leva de Ivone Pereira do Amaral, Zilda Gama e tantos outros médios grandiosos. Você ia perguntar? Em relação ao médio de particularidade, está relacionado a um detalhe específico da comunicação? Médio de particularidades é raro e são aqueles que têm a capacidade de te responder particularidade. Por isso o nome médio de particularidade. Datas, localidades, entender? Nomes. Isso são raríssimos. Médios de particularidade. Apelidos, coisas particulares. Coisas particulares. A gente vai ver muito isso em Chico. Quando a gente lê lá as cartas que Chico recebeu, aí você vai ver o que é particularidade. Tem um caso de um menino, um jovem que desencarnou, pai e mãe, eles eram judeus. E o pai fazia algo escondido e não contava para ninguém. À noite o pai desaparecia. E numa psicografia, o rapaz disse: pai, quando o senhor vai para o cemitério e chora em cima da minha sepultura, olha o que o pai ia fazer, e o pai não contou para ninguém. Eu estou dentro de casa consolando a mamãe. Então isso é particularidade. Por quê? Porque ninguém sabia. Não me aponta um medião desse. Ah, me aponte, me aponte. Me aponta, não tem. Oi, filho. Um espírito leviano, bem leviano, um médium bem displicente, conseguiria apontar uma situação dessa? Conseguiria. A pergunta é para quê? Porque o médium leviano, ele não quer fazer o bem, ele quer fazer o mal. Entendeu? Então ele não perderia tempo em consolar, porque isso seria um consolo. Entende? 272. Frequentemente,
As evocações oferecem mais dificuldades aos médios do que os ditados espontâneos, que nós estávamos lendo. Sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões que são pormenorizadas, que era o que estávamos comentando. Para isto, são necessários médios especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E ele grifou a palavra flexível e positivo. Essa flexibilidade fluídica, que tem a capacidade de combinar com vários tipos de espíritos comunicantes. É como se fosse uma tomada com vários plugs, que tem... Sabe, a gente não tem, cada celular não tem um cabo específico? Sabe quando você compra aquele aparelho, um fio só, que tem várias entradas de tudo que é cabo? Universal? Então pronto, dá um exemplo bem simples. Esse médium tem a capacidade de ligar com vários espíritos. Mas esse tipo de médios são raros. Na época de Kardec existia até um número maior, existia por conta da codificação. Hoje já não temos. E até se pergunta, qual o propósito da evocação hoje? Me conta. Com que propósito a evocação? A Carla diz, curiosidade. Se o propósito é curiosidade, você já sabe que tipo de espíritos irão apresentar-se. Levianos. E o perigo. Porque quando eu falo de evocação, eu posso voltar ao Egito antigo, se evocava. Por isso Moisés proibiu. Porque a gente acha que o fato de estar fazendo dentro do centro espírita já quer dizer que é sério, não. Seriedade não é local, seriedade é intenção. O que a gente tem que fazer é estudar e viver. É isso. Médios bastante raros, e eu posso pedir ajuda das meninas e de vocês. Quando os espíritos falam raros, é raro mesmo. É bem raro. Não tenham dúvida disso. Como já vimos no item 193, lá atrás, que ele vai falar das capacidades de médium, as características. Porque as relações fluídicas, porque é de resposta junto, porque as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresenta. Não tem como. Convém, por isso, que os médios não se entreguem. Que está falando não sou eu, é Kardec. Se não concorda, te vira com Kardec. Vai discordar com ele. Mas eu fico sempre com Kardec. Convém por isso que os médios não se entreguem às evocações minuciosas, que são essas de detalhes, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que o assistem. E a gente sabe que o quê? Eu vou atrair os espíritos conforme a minha condição moral. Se Kardec tinha um São Luís e se tinha a oportunidade de uma vez por mês, 15 minutos, falar com o espírito de verdade, a moral dele era alta. Chico Xavier, com toda a sua moralidade, porque, gente, é assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você começa a se destacar no bem que você faz, vou dizer uma coisa para vocês, você passa a ser um alvo de ataques. E te segura, porque não é fácil. Vem de todos os lados e até de onde tu menos espera. Então, a gente tem que estar muito firme. Porque Jesus foi crucificado. E a gente está esperando o quê? Louros? Facilidades? No mundo onde domina o mal,
o bem incomoda muito. Entendeu? E temos falado para toda a equipe OS: vigiem. Mas muito. A gente nunca se arrepende de ter calado a boca, mas a gente sempre se arrepende de ter falado na hora errada. Então, vigia. Senão você vai cair. E tenho falado: se eu cair, quem está perdendo sou eu. Porque o trabalho de Jesus não vai parar. Porque jamais o trabalho do Cristo estará sobre a cabeça de um. É uma legião. Entendeu? Então, que possa ser comigo. Se eu desisto, milhões irão fazer. E eu vou estar perdendo. Então, vigilância. Por isso que Jesus diz: vigiai e orai incessantemente. Convém por isso que os médios não se entreguem às evocações minuciosas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e sua natureza. E como é que tu vai estar certo do desenvolvimento das tuas faculdades? Com 3, 4 anos de estudo? Com 10 anos de estudo? Com 15 anos de estudo? Com 20 anos de prática mediúnica? Aí tu com 3 anos, 4 anos, 5 anos quer se arvorar isso? É para acabar, gente. Não dá. Considerando-se que, com os médios mal assistidos, as evocações não têm nenhum caráter de autenticidade. Nenhum caráter de autenticidade. Dá para ir o 273? Dá. Só mais um pouquinho, só mais um. Vamos iniciar. Geralmente, os médios são muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para comunicações de interesse geral. Todo mundo quer saber como é que está o pai, como é que está a mãe, como é que está o filho, como é que está isso, como é que está aquilo. Interesses particulares. Eu me recordo uma vez, já falei isso várias vezes. Nós estávamos numa reunião de avaliação, numa determinada instituição, que nós trabalhamos, foi a instituição que eu trabalhei maior tempo na prática mediúnica, que era um centro menor, ao qual eu me identifico. E era uma avaliação de um trabalho que teve da evangelização infantil. Então foram convidados os evangelizadores a participarem. E eu estava em transe mediúnico, de repente o espírito parou de falar do que estava falando, fez um movimento para um determinado lado, e eu bem me recordo para o lado esquerdo, e disse assim: não adianta você chamar, ela não pode vir. Voltou e continuou a comunicação. No momento da avaliação, ainda bem que ele não disse nome, mas ainda bem que a pessoa foi honesta. E disse: eu quero pedir desculpa ao grupo, porque eu estava mentalizando e solicitando, estava evocando que minha mãe viesse a se comunicar. Só que ela ali, a bom pedir, estava atrapalhando. Ela não pode vir. Então isso é o que? Interesses pessoais, particulares. E quando os espíritos vêm, não vêm para atender no particular. Ah, tia, mas e as mensagens que Chico recebia das mães? Quantas mães iam? Milhares. Quantas eram atendidas? 3. Como que isso era organizado? Nós temos aqui 200 mães que tiveram filhos que cometeram suicídio. Vamos trazer um. Porque com esse um vai atender as 300. Nós temos aqui 400 mães que tiveram filhos que desencarnaram em acidente de carro. Vamos trazer um nessa condição. É assim. É um, mas para consolar uma multidão. E não uma coisa particular. E não só o consolo, gente. A divulgação da vida após a morte.
Ainda assim, é muito mais do que as mães. É uma humanidade. Então, olha só. Isto se explica pelo desejo muito natural que todos têm de conversar com os entes que lhes são caros. A propósito, julgamos por bem fazer algumas recomendações importantes aos médiuns. Primeiramente, que não atendam a esse desejo. Ai, Conceição, você é médium. Eu gostaria tanto de poder falar com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho. Você tem como? Se não, com muita reserva. Quando chegavam com o Chico, qual era a resposta dele? O telefone só toca. De uma forma muito simples, dizendo que quem organiza não sou eu. Se não, com muita reserva, caso se trate de pessoas de cuja sinceridade eles não estejam completamente seguros e que se acautelem contra as armadilhas que pessoas malfazejas lhes possam preparar. Em segundo lugar, que não se preste a tais evocações sob nenhum pretexto. Se só perceberem motivo de curiosidade ou de interesse e não uma intenção séria da parte do evocador. Que se recusem a fazer qualquer pergunta ociosa ou que saia do âmbito das que racionalmente se podem dirigir aos espíritos. As perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão e sem ideia pré-concebida, a fim de se obterem respostas categóricas. É preciso que se repilam todas as que tenham caráter insidioso, pois é sabido que os espíritos não gostam das que têm por objetivo experimentá-los. Vou aqui evocar o espírito, vou fazer umas perguntas, quero ver se realmente... Se a gente não se predispõe a isso... eu quero aqui testar os conhecimentos da Conceição. Vai mesmo perder tempo com isso. Vai estudar. Imagina os espíritos superiores. É preciso que se repilam todas as que tenham caráter insidioso, pois é sabido que os espíritos não gostam das que têm por objetivo experimentá-los. Insistir em questões dessa natureza é querer ser o quê? Enganados. Porque esse tipo de espírito que você vai trair. O evocador deve tocar franca e abertamente o ponto visado, sem subterfúgios e sem rodeios inúteis. Se tiver receio de explicar-se, será melhor que se abstenha. Convém ainda que só se façam evocações com muita prudência, sem a presença das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições, visto que somente aquelas pessoas se acham aptas a analisar as respostas, a julgar da identidade, a provocar esclarecimentos se for oportuno e fazer as perguntas acessórias que as circunstâncias indiquem. Além disso, a presença delas é um laço que atrai o espírito, quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos, que não lhes inspiram nenhuma simpatia. O médium, em suma, deve evitar tudo que possa transformá-lo em agente de consulta, o que, aos olhos de muita gente, é sinônimo de ledor de sorte. E assim nós conseguimos finalizar o capítulo que nos fala, parte do capítulo que nos fala de evocações. O nosso próximo estudo, se Deus nos permitir, nós iremos entrar no 274, intitulado Espíritos que se podem evocar. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos.
Vamos aos destaques da tia? Quando ele diz, quando eu falo em nome de Deus, é realmente em nome de Deus. A intenção é de ordem divina. Mas se você quiser usar essa palavra de forma leviana, é preferível que não faça. É preferível que não use. O que nós estamos fazendo, acho que eu digo sempre isso, o dia que a gente enfiar isso na cabeça, a gente vai deixar de cair em armadilhas da vaidade. Nós somos médios principiantes. Nós estamos ainda aprendendo faculdade mediúnica. Nós ainda estamos aprendendo a lidar com tudo isso. Então nós temos que entender que nós devemos parar. Não, nós temos que dar continuidade sim. Mas continuidade com responsabilidade, com consciência que nós não somos nenhum missionário. Porque se nós começarmos a achar que nós somos missionários, nós vamos nos fascinar e a cair nas armadilhas. E aí sim fazer um grande mal à doutrina. Porque a gente acha que o fato de estar fazendo dentro do centro espírita já quer dizer que é sério. Não. Seriedade não é local, seriedade é intenção. O que a gente tem que fazer é estudar e viver. Porque, gente, é assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você começa a se destacar no bem que você faz, vou dizer uma coisa para vocês. Você passa a ser um alvo de ataques. E te segura, porque não é fácil. Vem de todos os lados e até de onde tu menos espera. Vigiem, mas muito. A gente nunca se arrepende de ter calado a boca, mas a gente sempre se arrepende de ter falado na hora errada. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus, nosso Mestre por excelência. E aos amigos espirituais aqui presentes que, pela graça divina, conduziram mais uma vez o nosso estudo. Muito obrigada, Senhor. Graça te damos. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.